Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que está acontecendo na linha de frente, as últimas novidades. Vamos falar sobre mais um dia de bombardeio em várias cidades ucranianas de forma indiscriminada. Vamos falar também sobre a suspeita que surgiu agora que o Elon Musk estaria conversando diretamente com o Putin. Lembra daquela oferta de paz que o Elon Musk fez lá atrás? Muito estranha aquela coisa. Pois é, saiu uma reportagem numa revista importante americana que diz que ele teria combinado aquilo com o Putin. Vamos entender o que tem de verdade e de mentira nessa história. Esse é o nosso vídeo do dia 12 de outubro de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias sobre a guerra na Ucrânia. Essas notícias foram sugeridas por Gustavo Segala, Luiz Lobo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então antes da gente entrar aqui na linha de frente, eu queria só mostrar que hoje, mais uma vez, teve lançamento de mísseis contra cidades, igual teve no dia 10, igual teve ontem, hoje pela manhã cedo, hoje dia 12, a gente está gravando esse vídeo aqui por volta das 7h30 da manhã, o que dá mais ou menos 1h30 lá em Kiev, e hoje mais cedo, na parte da manhã, houve novamente um ataque de foguetes russos contra cidades, alvos civis, alvos de infraestrutura e coisa e tal. Mas já foi um ataque bem menor, né? Lembra que a gente falou, o primeiro ataque no dia 10 foi muito grande, realmente causou muita disrupção lá na linha elétrica, na grade elétrica ucraniana. Ontem ainda teve algumas cidades sem luz, hoje a coisa parece que foi ainda menor. Não deixa de ser uma coisa absurda, né, atacar alvos puramente civis como esse. Os russos lançaram 40 mísseis e mais 13 ataques aéreos, mandaram um monte de ataques com MLRS e enfim, um monte de locais lá na Ucrânia. Houve vítimas, não temos ainda os números, mas houve vítimas também, e novamente algumas cidades ficaram sem energia elétrica, mas a coisa foi bem menor do que nos dois primeiros dias, e aí chegou a gerar um problema lá para a Rússia, porque o pessoal está reclamando aqui nos Telegram russos que não, peraí, mas a Ucrânia continua com energia elétrica, como é que pode? A gente ia destruir a infraestrutura de energia deles todos, ia deixar todo mundo no escuro e coisa e tal. Como é que pode, né? Acho que esqueceram de explicar para o pessoal na Rússia que existe um negócio chamado reparo de coisas quebradas, né? Quando você atinge uma subestação, coisa e tal, de fato, você deixa uma cidade no escuro, mas você vai lá e troca o equipamento que foi danificado, conserta a coisa que foi danificada e a luz volta a funcionar, né? Então, essa estratégia deles aí realmente não tem muita saída. É aquilo que a gente falou mesmo, eles estão gastando mísseis caríssimos e no final das contas não vão ter resultado nenhum do ponto de vista militar. Repara como é que chega a ser curioso isso, né? Porque isso não é um objetivo militar. Botar um país no escuro, tentar botar a população toda sem energia elétrica, né? Mas enfim, parece que é o que restou aos russos é isso, torcer pelo misfortúnio da população na Ucrânia, né? Aqui está a tradução desse tweet aqui, desse post lá no Telegram, né? O advento do novo comandante e sua sistematicidade, né? Acho que ele quis dizer que o cara é muito sistemático, que ele destrói cidades inteiras, fez isso lá na Síria, em algumas cidades, né? Isso está faltando. Hoje, os ataques em infraestrutura da Ucrânia não foram significativos. Será que podemos avaliar o silêncio de hoje como um gesto de boa vontade, né? Lembra aquele negócio do gesto de boa vontade dos russos, né? Que eles disseram quando saíram lá do norte da Ucrânia, estavam bateram em retirada, saíram correndo do norte da Ucrânia porque estavam perdendo gente lá, né? Mas disseram que foi um gesto de boa vontade, coisa e tal. Então, esse aqui já é o Romanov, que é um blogger militar russo, criticando. Queria que continuasse atacando os pontos de infraestrutura civil na Ucrânia, até deixar a Ucrânia toda sem luz. O problema desse tipo de coisa, né, para os russos, é que a Ucrânia é um país muito grande, né? Se eles estivessem atacando... Quando eles atacaram países menores, como a Geórgia e coisa e tal, era um pouco mais fácil de fazer esse tipo de coisa. A Rússia provavelmente não tem mísseis, foguetes suficientes para manter a infraestrutura sob constante ataque, né? A gente já falou que a Rússia já gastou uma quantidade significativa dos foguetes inteligentes dela, daqueles foguetes que conseguem mirar com precisão o local.
Há coisa de 2 meses atrás estimava-se que eles já tinham usado 38% do estoque deles, e esses foguetes são fabricados lentamente, você não consegue repor tão rápido esse estoque. Eles ainda têm muitos foguetes, muitos mísseis burros, né? MLRS, mas sem precisão. Então, esses podem ser usados, é lógico, mas para atingir, por exemplo, uma central elétrica, alguma coisa assim, eles não têm precisão suficiente para fazer isso, né? Enfim, o pessoal já está criticando aí o fato de que no terceiro dia não teve mais tanta coisa assim. Ainda teve, né? Como eu falei aqui, né? Ainda houve 29 mísseis e coisa e tal contra várias cidades. Ainda teve prejuízo hoje, mas já foi muito menor do que ontem. E ontem já havia sido muito menor do que anteontem. Parece que esse ímpeto que a Rússia pretendia colocar foi só para dar uma satisfação mesmo. Eles não conseguem manter isso daí, né? E aproveitando que a gente está falando nisso, ontem eu critiquei os Estados Unidos pela invasão do Iraque, lembra? Quando o pessoal da Rússia está falando assim, ah não, porque invadiu, está reclamando que a gente está bombardeando a cidade, mas olha o que os Estados Unidos fizeram em Bagdá em 2003 e coisa e tal. Essa aqui é a imagem de Bagdá em 2003, está sendo explodida pelos americanos. Mas a verdade é a seguinte, o Camille Galive está lembrando aqui que a história não é bem essa não. Por quê? Porque embora tenha sido um bombardeio muito forte em Bagdá, de fato, foi um bombardeio que visou alvos militares lá em Bagdá. Realmente a presença militar em Bagdá era muito grande, então teve muitos alvos, mas ele sugere esse gráfico aqui, ó, que mostra a diminuição da população de alguns países. Então você pega, por exemplo, aqui a Síria, ela vinha aqui num crescente de população, e aí agora, a partir de 2010, justamente por ocasião da guerra na Síria, em que a Rússia está envolvida, a Rússia está atacando lá o pessoal na Síria, teve uma queda significativa aqui na população síria, né? Ou seja, os russos, quando atacaram a Síria, mataram muita gente na Síria. Se você pegar o Afeganistão, olha que curioso, o Afeganistão ele foi invadido tanto pela União Soviética quanto pelos americanos, né? Foi invadido pela União Soviética entre 80 e 89. Justamente nessa ocasião, ele teve uma diminuição de população significativa. Quando os americanos invadiram de novo, que foi em 2001, né, ou foi 2002 que os americanos invadiram, enfim, no início dos anos 2000, não se viu essa diminuição de população na área, mostrando que, embora os americanos usem sim armas em cidades, eles visam alvos militares. E aqui tem o Iraque é a linha verde. O Iraque nunca foi invadido pela Rússia e foi invadido 2 vezes pelos Estados Unidos. Foi invadido na década de 90, não tem nenhuma diminuição da população aqui, e foi invadido de novo aqui no início dos anos, foi 2004 a invasão do Iraque, novamente não tem nenhuma diminuição de população aqui, né? Então ele mostrando que mesmo essa comparação que os russos fazem, mas os americanos também atacam cidades, não faz tanto sentido assim. De novo, eu mantenho o que eu falei, eu acho que foi injusta a invasão do Iraque em 2004, mas é preciso tomar cuidado, porque não houve esse suposto requinte de crueldade ou ataque direto à população que os russos estão fazendo na Ucrânia nesse momento, não foi feito pelos Estados Unidos no Iraque, né? E um outro ponto de diferenciação entre os dois casos, é importante deixar claro, é que, obviamente, por óbvio, a gente sabe disso, a guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma guerra de anexação. Os russos querem anexar a Ucrânia. Estão fazendo isso literalmente nos oblastes lá do sul, estão dizendo que agora é deles e coisa e tal. Teriam interesse em anexar toda a Ucrânia de forma diferente, embora os Estados Unidos tenham invadido de forma errada o Iraque em 2003, eles nunca pretenderam anexar o Iraque aos Estados Unidos, né? Então há uma diferença aí. A situação da Rússia é muito pior. A Rússia, de fato, mata muito mais população civil, e a Rússia tem guerras imperialistas de ampliação do seu domínio territorial que os Estados Unidos, em princípio, não têm. Eles invadem também, de forma injusta, não estou dizendo que foi justo, mas é outro patamar de problema, né? Bom, além disso, a Alemanha parece que está entregando um sistema moderno, o IRIS-T, de sistema antiaéreo para a Ucrânia. Esses bombardeios que a gente teve aqui nas cidades da Ucrânia não devem ter tanto efeito a partir daí, tá? Embora ele tenha falado aqui que
A Alemanha entrega moderno sistema, na verdade não entregou ainda, esses sistemas são muito complexos. Isso leva semanas só para você instalar a coisa e botar ela funcionando, não é uma coisa rápida assim, tá? A gente deve ter o apoio desse sistema alemão em muito pouco tempo, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo na linha de frente. A linha de frente continua meio parada, tá? A coisa não tem caminhado muito, não. Hoje, a Ucrânia confirmou a liberação de uma série de vilarejos aqui, mas a verdade é que esses vilarejos a gente já estava contando eles como sendo liberados pela Ucrânia, porque de fato já tinha informação que os ucranianos estavam aqui, né? É que uma coisa é o ucraniano chegar no vilarejo, outra coisa é ele conseguir confirmar que o vilarejo já está sob o controle dele, tem que inspecionar cada casa para ver se não tem russo por ali, tem que estar protegido a região, né? Então a gente tem essa confirmação hoje desses 5 vilarejos aqui, em Kherson, mas como eu falei, isso aqui não é um avanço propriamente dito, é mais uma confirmação de um avanço anterior nessa região, né? Além disso, a Ucrânia segue com a proposta de atingir depósitos de munição, centro de comando e controle, vários dessas estruturas russas ali na região de Kherson. Isso daqui foi agora cedo também lá em Kozatsko. Kozatsko é essa cidadezinha aqui, ó. Aqui, está até marcado aqui com uma bombinha aqui. Nova Kakhovka fica na margem esquerda do Dnipro, né? O Dnipro é esse rio grandão aqui. Na margem direita do Dnipro fica Koztatski. E ao lado de Koztatski é uma cidade maior chamada Berislav, que também sofreu uma explosão lá. Os ucranianos também atingiram algum depósito de munição. Berislav fica aqui. Lembra como a gente mencionou para vocês, o ataque ucraniano está vindo nessas duas direções aqui, nessa estrada aqui de Dudchany agora em direção a Milov, e também aqui do norte a partir de David Bridge, vindo por essa outra estrada aqui. São as duas principais estradas que tem nessa região. Certamente os ucranianos estão um pouco mais devagar agora. É aquele negócio, necessidade de consolidar o território que eles já conquistaram aqui no norte, refazer a logística e coisa e tal. E além disso tem a questão da chuva, como a gente mencionou. Houve chuva também nessa região. Existem pessoas dizendo que também o avanço não está acontecendo por falta de internet, porque a Starlink não teria liberado o sinal nessa região. Mas como eu já expliquei em outros vídeos, não, isso é falso. A Starlink ela chegou de fato, a coisa de 3, 4 dias atrás, a cortar o sinal em algumas regiões de fronteira, mas isso na verdade era para impedir um ataque russo. Os russos estavam usando a Starlink na região de fronteira. E daí eles quiseram de fato delimitar isso, evitar que os russos usassem isso. Neste período ficou um período mesmo sem Starlink. Não foi uma coisa definitiva, não foi algo que... não é isso que está atrapalhando os ucranianos, né? A gente vai falar mais sobre Starlink, Elon Musk e coisa e tal, mais adiante nesse vídeo, devido às novidades que surgiram aí, né? Também a gente teve hoje acesso a fotos em alta resolução da ponte de Antonivka, como é que ela está nesse momento. Repara que está realmente um queijo suíço, né? E é impressionante como é que ela é uma ponte resistente, apesar de todos esses ataques, ela continua de pé, ela está de pé. E é aquele negócio, né? De tempos em tempos os ucranianos voltam a atacar ela, por quê? Porque mesmo com todos esses buracos aqui, os russos podem botar uma placa, uma chapa de aço ali e passar com um carro leve, não dá para passar com um caminhão cheio. Se passar um caminhão muito cheio aqui, aí arrisca a ponte de fato ceder totalmente. Mas carros de passeio, coisas mais leves, podem passar. Aliás, tem até uma imagem aqui de um caminhão que caiu no buraco lá da ponte de Antonivka, né? Também na região de Kherson, o pessoal identificou aqui mais um ponto em que eles estão fazendo a travessia, né? Tá vendo aqui? Tem um monte de navio, um monte de caminhões militares aqui em algum lugar. Isso aqui em Oleshk. Oleshk é aqui ao sul de Kherson. Kherson fica aqui, Oleshk fica aqui. Ou seja, eles estão atravessando em algum ponto aqui com essas balsas, né? Mais um ponto identificado. Mais dia, menos dia, isso aqui recebe uma visita do seu Aymar aí. O seu Aymar vai lá bater na porta para lembrar o pessoal de não fazer isso. É aquilo que eu falo para vocês. É lógico que esses bombardeios às pontes, a Nova Kakhovka, enfim, a todos esses pontos de integração
entre a margem esquerda e a margem direita do Dnipro não vão impedir totalmente os russos de passar mantimentos, passar munição, passar recursos, né? Mas dificultam muito a história, acaba ficando muito menos, os russos conseguem mandar muito menos recursos do que seria necessário para lá. Bom, e aqui é a ponte, é a represa de Nova Kakhovka, né? Lembra, é um outro ponto, os ucranianos destruíram aqui também, havia uma pequena pontezinha aqui, que foi destruída pelos ucranianos já há bastante tempo. Essa ponte aqui, isso aqui é uma eclusa antes da barragem, porque lembra, você não pode atingir. Barragem é uma violação, é um crime de guerra, não quer dizer que os russos não fariam isso, mas os ucranianos evitam fazer esse tipo de coisa. Mas havia essa eclusa do lado, e aí os ucranianos derrubaram a ponte que havia aqui. E aí os russos criaram várias pontes temporárias aqui, porque é uma distância relativamente pequena, parece que é alguma coisa de 10 ou 15 metros aqui. Então, como é uma distância relativamente pequena, eles conseguiram criar umas pontes temporárias aqui. Só que de vez em quando, novamente, os ucranianos mandam os HIMARS aqui e destroem essas pontes e coisa e tal. A ideia é essa, é dificultar ao máximo o transporte, né? Agora repara que a principal via que os russos fizeram aqui foi justamente jogar um monte de entulho e tampar completamente a eclusa aqui, a entrada da eclusa, de forma que isso daqui realmente é uma coisa complicada de contornar. Por quê? Porque jogar um HIMARS aqui vai ter pouco efeito no final das contas, né? Bom, como eu falei, as Forças Armadas ucranianas liberaram vários agrupamentos, várias cidadezinhas, né, ali no sul da Ucrânia. A gente já falou sobre elas, são essas cidades aqui, mas como eu disse também, não é algo... a gente já sabia que os ucranianos estavam ali, a gente não sabia que eles tinham já dominado a cidade completamente, conquistado a cidade completamente, né? E aqui no mapa você pode ver aqui, se você pegar datas anteriores, olha lá, aquela região ali, na verdade foi no dia 9 que eles tomaram Nova Kamikaia, que é uma dessas cidades. As outras estão aqui, ó, Trofinka, Petrokivka, todas elas já estavam mostrando aqui como sendo dentro da área dominada pelos ucranianos, né? Mas não quer dizer que não teve avanço, que teve avanço nessa outra fronte aqui. Enfim, teve mais alguns avanços aí nessa área aqui em Kherson, mas é coisa pequena. De fato, provavelmente os ucranianos estão se preparando para mais uma ofensiva para continuar avançando aqui, né? Outra notícia que saiu hoje cedinho, a gente não tem as imagens ainda, mas hoje, no final da manhã, 8h40, parece que os russos tentaram um ataque de helicóptero contra as posições ucranianas e acabaram tendo 4 helicópteros derrubados hoje cedo, né? É um senhor golpe aí nos russos. Parece que não conseguiram atingir os ucranianos de forma significativa e os ucranianos derrubaram 4 helicópteros ali na região de Kherson. A gente está falando justamente dessa região aqui, onde está aqui a frente de batalha, essa parte clara aqui, que são as partes disputadas aqui em Kherson, né? E bom, do outro lado, lá também na região de Luhansk, que é essa região aqui, a situação também continua a mesma. Os ucranianos avançam um pouquinho aqui, tem alguns avanços pontuais aqui, mas ainda há uma grande disputa nessa região, e houve um ataque a Troitsk. Os ucranianos destruíram alguma coisa aqui em Troitsk, com HIMARS, é o que eles estão dizendo aqui, ó. Essa cidade aqui é uma cidade extremamente importante, porque se você olhar aqui, essa linha mais escura aqui, ó, ela é uma linha férrea. É uma linha que ainda é usada para abastecer as tropas russas por aqui. E o fato dos ucranianos já poderem atingir essa região aqui, certamente dificulta o trabalho dos russos aqui também, né? É lógico que isso não vai cortar totalmente, eles podem usar outros desvios aqui para abastecer as tropas por aqui, mas tudo torna mais complicado. Ao invés de você vir por aqui de Valuik, diretamente para a região aqui de Luhansk, você tem que dar uma volta enorme, entrar aqui por baixo e aí sim chegar em Luhansk, né? Já é uma dificuldade grande. E tem uma outra coisa interessante, estou pensando até em fazer um vídeo sobre isso, sobre essa região aqui, ó. Vocês repararam que essa região aqui ainda não foi tomada pela Ucrânia? Como é que pode, né? Tá tudo aqui já tomado pela Ucrânia, mas essa região aqui ainda não. E de fato está acontecendo uma briga muito forte aqui em Piscani, Kislyva
e eu não lembro qual é a outra cidade que os russos montaram um triângulo de autoajuda aqui, que uma cidade ajuda a outra, de forma que os ucranianos estão tendo dificuldade de avançar nessa região mesmo, né? Daí a alternativa deles, muito provavelmente, vai ser fazer todo um contorno aqui por cima para isolar esse pessoal aqui, porque realmente o relevo nessa região não está ajudando. O Instituto para Estudo da Guerra ressalta 3 pontos aqui, alguns a gente já falou. A primeira aqui, mais uma vez, os russos fizeram ataques de mísseis em toda a Ucrânia. Aqui ele está falando do segundo dia em seguida, né? Porque o relatório dele é sempre com um dia de atraso. Então hoje a gente já sabe que já teve o terceiro dia, só que está diminuindo, né? Cada vez menos ataques. Daí ele fala que a questão do Surovikin, que já tem aqueles questionamentos sobre ele, coisa e tal, já tem um monte de críticas a ele, o cara mal entrou, já está sendo criticado, né? E outra coisa que ele coloca de muito interessante aqui é que a Federação Russa está extraindo munição e outros materiais de Belarus. Ou seja, isso é incompatível com um ataque de Belarus contra a Ucrânia. Na verdade, os russos, como eu falei, eles estão com problema de material, né, de falta de mísseis e coisa e tal, estão tirando coisa de Belarus. Então, isso meio que quer dizer que eles não vão atacar a partir de Belarus, porque se eles fossem atacar, não faria sentido tirar essas coisas de lá, né? Tem aqui algumas imagens que comprovam isso, que mostram aqui justamente uma malha ferroviária lá em Belarus e os russos tirando o material de Belarus, né, pegando os tanques e armamentos e tirando de lá. E isso, certamente, se eles estão fazendo isso, é porque eles não pretendem atacar. Agora, é importante notar que Belarus é totalmente amigável aos russos. Para eles mudarem de ideia e resolverem mandar essas armas de volta para lá e começar um ataque do norte, pouco custa, né? A situação é aquela que a gente tem falado mesmo, pouco provável fazerem um ataque a partir de Belarus, mas está no ramo das possibilidades, pode acontecer. Bom, vamos ao assunto que eu achei o mais curioso de ontem, né? Vocês lembram a coisa de alguns dias atrás, uma semana mais ou menos atrás, o Elon Musk fez um tweet muito estranho, pegou muito mal, né? Ele propunha uma espécie de solução para o conflito da Ucrânia, que a Ucrânia retornaria a Crimeia para a Rússia e garantiria o abastecimento de água para a Crimeia, e os 4 oblastes da Ucrânia, haveria um novo referendo, mas organizado pela Rússia, e a Ucrânia se comprometeria a aceitar o resultado desse referendo. Se fosse aceito, né, que realmente os russos, ou a maior parte quer se juntar aos russos, eles seriam entregues para a Rússia, senão continuariam na Ucrânia. Uma coisa assim foi a proposta dele. Pegou muito mal nos ucranianos, porque é o tipo da coisa, o ladrão invade a sua casa e aí você vai negociar com o ladrão sobre que parte que ele vai levar, que parte que ele não vai levar, né? É um absurdo isso, não tem negociação nenhuma. A Rússia tem que sair da Ucrânia e pronto, acabou, não tem esse negócio. Só que, tanto é prova de que isso foi um movimento pró-Rússia, que a televisão russa continuou falando sobre esse caso, elogiando Elon Musk, falando que não, olha só que legal, Elon Musk propondo paz e coisa e tal. Enfim, claramente um movimento pró-Rússia, né? E aí muita gente levantou na época, né, de onde que o Elon Musk, o Elon Musk é um idiota e coisa e tal, mas eu apontei aqui no vídeo que eu fiz sobre isso, pode procurar aí alguma coisa de uma semana atrás, que o Elon Musk ele teve um contato com o presidente da Roscosmos, que é muito próximo do Putin. Agora, a Vice vem nessa mesma... É basicamente a mesma coisa que eu disse, mas estou falando que ele falou diretamente com o Putin, né? Então teria havido uma conversa com o Putin, e aquele tweet do Elon Musk não foi alguma coisa que ele acordou de manhã com a cabeça virada e resolveu resolver o problema do mundo, coisa e tal. Não. Aquilo ali foi alguma coisa que pediram para ele fazer, que colocaram como condição para alguma coisa com relação a ele, né? Então, a Vice está reportando aqui que o Ian Bremmer, que é o diretor do Eurasia Group, teria dito que houve essa conversa entre Putin e Elon Musk, né? O reporte é o seguinte, olha só, o Elon Musk conversou diretamente com o Vladimir Putin antes de tuitar a proposta para o fim da guerra na Ucrânia, né? E em que incluía territórios permanentemente cedidos para a Rússia. E o Ian falou nesse caso que o Elon Musk
disse que Putin estava preparado para negociar, mas apenas se a Crimeia continuasse com a Rússia, se a Ucrânia aceitasse uma forma de neutralidade permanente e a Ucrânia reconhecesse a anexação de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Ou seja, o Putin, ele quer, para negociar, ele quer tudo, entendeu? Ele quer tudo que ele pode obter ali. Aí ele vai negociar o quê, pô? Não tem esse negócio, não. A negociação que pode fazer nesse caso é o seguinte: a Rússia sai de todos os territórios ocupados da Ucrânia e reconhece que errou, reconhece que tem que pagar reparações, e aí a gente pode negociar em quantas prestações que vão ser essas reparações, o que vai ser pago imediatamente, o que vai ser pago ao longo dos anos, aí ele negocia esse tipo de coisa. Esse negócio de ficar negociando aqui não tem lógica nenhuma, né? E esse foi o tweet que causou toda a confusão, né? Ukraine-Russia Peace, paz entre a Rússia e a Ucrânia. Refazer as eleições nas regiões anexadas com supervisão das Nações Unidas. A Rússia sairia se isso for o interesse das pessoas. Lorota. Então as Nações Unidas supervisionando ia mudar alguma coisa? É lógico que não. O pessoal está numa região ocupada, um monte de gente armada do lado. Você acha que a pessoa vai ter coragem de votar contra o cara armado do lado da casa dela, que sabe que ela mora naquela casa ali? Coisa mais idiota do mundo isso. Achar que pode haver um plebiscito numa região ocupada militarmente. Não existe isso. A Crimeia seria formalmente parte da Rússia, como tem sido desde 1783 até o erro de Khrushchev. E aqui já é outra história que não tem nada a ver. Esse negócio do erro de Khrushchev é justamente a desculpa que o Putin usa nesse caso, porque o Khrushchev teria, em algum momento lá dos anos 1950, dado a Crimeia para a Ucrânia, o que ele esquece de dizer que, na verdade, a Crimeia sempre foi da Ucrânia, ela foi ocupada pela Rússia, porque a Rússia quis construir o porto de Sevastopol, mas depois foi retornada para a Ucrânia pelo Khrushchev, e então, ou seja, não teve erro do Khrushchev, o erro foi a construção de Sevastopol lá. Enfim, suprimento de água para a Crimeia assegurada e a Ucrânia ficaria neutra, ou seja, não entraria para a OTAN, né? O pessoal votou aqui majoritariamente não, embora teve bastante voto do sim, para você ver como ainda tem muito robô russo na internet, né? E, enfim, isso daqui foi o fato. A notícia nova que tem aqui é que o Putin teria conversado com o Elon Musk nessa situação e teria feito algum tipo de ameaça ao Elon Musk. Ou seja, o Elon Musk fez isso daí. O que pode ser essa ameaça? As pessoas levantaram um monte de coisas, desde, por exemplo, o Putin falando, olha só, vou usar armas nucleares mesmo, eu vou começar a guerra nuclear, então se não parar isso daí, eu vou começar a guerra nuclear. O Putin está desesperado, mas a gente já explicou que muito pouco provável ele usar armas nucleares. Então ele pode ter falado isso para o Elon Musk? Pode, mas no final das contas, o Elon Musk ter acreditado nisso é meio que lorota. Só se o Elon Musk já está mesmo do lado dos russos, né? Outra coisa que pode ser, o Putin pode ter conseguido hackear a Starlink. Isso é uma possibilidade. Como a gente falou, desde o momento que a Starlink começou a ajudar os ucranianos lá no início da guerra, o pessoal russo está tentando hackear a Starlink há um tempão. Chegaram muito perto disso, o Elon Musk conseguiu repelir, a equipe do Elon Musk conseguiu repelir vários ataques a Starlink. Pode ser que agora tenham conseguido alguma coisa, é uma possibilidade, não dá para descartar isso, né? Outra coisa, existe uma suposta arma antissatélite russa, que seria um laser que ele joga e destrói um satélite no ar. Se vocês estão lembrados, há alguns dias atrás, mais tempo atrás do que isso daqui, a gente falou sobre um misterioso raio laranja saindo de Belgorod em direção ao céu, que ninguém sabia o que era aquilo ali. Suspeitaram que fosse uma arma laser, mas a verdade é que ninguém sabia o que era aquela arma. E continuamos sem saber. Será que aquilo ali não era uma arma do Putin que destruiu um satélite do Elon Musk lá, e aí o Putin avisou para o Elon Musk, olha só, viu? Eu destruí um satélite. Agora, se você não jogar direitinho com a gente, eu vou destruir todos eles. Eu vou destruir uma quantidade grande deles. Pode ser isso? Pode ser. O que teria o Putin jogado contra o Elon Musk para fazer o Elon Musk entrar nisso daqui? Claramente isso daqui foi ditado pelo Putin. Dá para saber por causa desse negócio aqui. Agora o Max Seldon coloca aqui o Ian Bremmer, que é o cara que disse que o Elon Musk falou com eles nucleares e coisa e tal.
Pode ser, aquele primeiro caso que eu falei. Eu acho que o Putin não vai usar armas nucleares, mas que ele vai usar a ameaça de usar armas nucleares, ele vai usar em sua vontade, né? É o que eu falo. Ah, vai usar arma? Não. Ah, mas vai ter um dia que a gente vai acordar com a notícia de que o Putin botou todos os silos nucleares russos em alerta, moveu bomba. Vai chegar esse dia, que a gente vai ouvir o Putin mexendo as armas nucleares, botando em prontidão e coisa e tal. Ele não vai disparar, mas que ele vai falar, que vai usar esse medo até o extremo, ele vai. E outra coisa que ele coloca aqui, ele fala aqui, as condições para iniciar a negociação com a Ucrânia não, já entregar tudo que o Putin tem, que o Putin quer, e aí a gente começa a negociar. Vai negociar o quê? Pô, não tem lógica, né? Tinha muito mais coisa no e-mail do Ian Bremmer do que o que foi botado na reportagem da Vice, né? Por exemplo, ele diz aqui no e-mail que o Musk parecia muito preocupado com ameaças diretas do Putin. Enquanto ele não disse nada explícito para mim, ele falou algo sobre capacidade de cyberespionagem Rússia e o potencial para destruir seus satélites, né? Ou seja, aquilo que eu falei, pode ser que o Putin tenha ameaçado o Musk com alguma coisa desse tipo. Inclusive o pessoal está ligando isso ao fato da Ucrânia, de uma reclamação que teve alguns dias atrás, de que os guerreiros ucranianos estavam sem internet na linha de frente. Isso aparentemente já foi resolvido, já restaurou a internet. Mas será que essas coisas estão ligadas? Será que não foi, na verdade, o Elon Musk que tirou a internet, mas os russos que conseguiram algum ataque e coisa e tal, né? E outra coisa que ele disse também é que o Putin disse que não tinha interesse em Kherson e Zaporizhia, mas ele quer definir a fronteira como um buffer logístico para a Crimeia. Ou seja, ele quer ficar com esses dois estados só para garantir a posse da Crimeia mais ao sul, né? É aquele negócio totalmente absurdo isso daí. A questão é exatamente o que o Putin tem para botar o Elon Musk na parede desse jeito. Isso é que é uma coisa curiosa, né? Bom, houve uma outra interação aqui em que o Sven Heinrich perguntou para o Elon Musk, isso é verdade, né? Trazendo aqui a reportagem da Vice, e o Elon Musk respondeu, não, não é. Eu falei com o Putin apenas uma vez, e foi há mais de 1 ano e meio atrás, e falamos sobre questão de espaço, ou seja, ele está dizendo que não conversou com o Putin. Agora, isso não quer dizer que a matéria seja totalmente falsa. Aquilo que eu falei para vocês. Quando eu falei sobre isso, eu falei que ele conversou com o diretor da Roscosmos. Pode ser muito bem que ele não esteja mentindo diretamente aqui, mas na verdade, né, falou com o Putin através de um intermediário que foi o diretor da Roscosmos. A Roscosmos é a NASA da Rússia, né, a Agência Espacial Russa. E recentemente ele teve nos Estados Unidos, porque teve todo um esquema de lançar uma cosmonauta russa através do foguete do Elon Musk e coisa e tal, e eles se encontraram, teriam conversado. Pode ser que nesse momento eles teriam feito essa troca de informações. Então o Elon Musk não estaria mentindo aqui, ele não conversou diretamente com o Musk, mas também o Ian Bremmer também não está mentindo. Essa conversa foi só via um intermediário, né? Ele estava realmente sendo acuado pelo Putin. Aqui é o próprio Ian Bremmer falando, olha só, o Elon Musk me disse que falou com o Putin e o Kremlin diretamente sobre a Ucrânia. Eu também disse que... ele também me disse quais eram as linhas vermelhas do Kremlin e coisa e tal. Então, ou seja, ele tá mantendo o que ele disse. Olha, o que eu falei na reportagem eu mantenho. Agora, repara como é que pode ser isso, né? Porque ele falou assim, olha, ele falou com o Putin e com o Kremlin diretamente. Repara o jogo de palavras, né? O Kremlin diretamente ou Putin, ou seja, o Putin não diretamente, talvez, né? Aqui eu estou supondo, estou entendendo essa frase dele para encaixar no que a gente tem de informação. Pode ser isso, ou pode ser que o Musk esteja mentindo. Por exemplo, tem uma outra informação aqui. O Kremlin oficialmente nega que Vladimir Putin e Elon Musk conversaram recentemente, né? Ou seja, isso aqui, como complementa aqui o Business Magazine da Ucrânia, isso convence muitas pessoas de que essas alegações são verdade. Ou seja, se o Kremlin negou que eles conversaram, então, putz, agora é praticamente certo que eles conversaram, né? E aqui o Edward Hunter Christie, ele levanta um monte de coisas aqui sobre aquele e-mail do Musk que mostram que, de fato,
aquilo ali é papo de inteligência russa, é papo de alguém russo, né? Não o Elon Musk, não estou dizendo isso, mas que assim, alguém escreveu o texto para ele, ou alguém ajudou ele a escrever aquela proposta, porque a questão do erro do Khrushchev é algo que entrega muito. Depois ele falou também a questão do suprimento de água para a Crimeia, né? Que é um detalhe que a gente sabe que é um detalhe muito importante para os russos, mas no final das contas, né, tá ali naquele negócio como uma coisa aberta, assim, realmente é estranho. E o terceiro, parece que depois, naquele tweet do Elon Musk, ele continuou discutindo com outras pessoas e falou sobre fazer a mesma coisa que no Kosovo. E aí você falou, poxa, peraí, o Elon Musk ele não é um cara especialista em política internacional. Ele sabe tanto do Kosovo, da situação assim, ou seja, muito mais dica de que, na verdade, o Elon Musk estava sendo instruído por alguém do Kremlin para fazer aquela proposta, né? O que pode ter acontecido ali, como eu falei, ele pode ter simplesmente ficado preocupado com bombas nucleares, né? É uma coisa preocupante, né? Todo mundo se preocupa. Eu também estou preocupado, não acho que é algo que a gente deva descartar. Acho que é pequena a probabilidade, muito pequena, mas descartar não é zero, né? Então pode ser isso, pode ser que o Musk tenha ficado preocupado e o cara do Roscosmos ainda botou alguma coisa na cabeça dele e ele botou aquilo ali. Ou pode ter alguma ameaça realmente tecnológica contra alguma retaliação que os russos possam fazer contra o Elon Musk, né? A gente sabe que o serviço secreto russo ele decaiu muito desde a época soviética, mas não é algo que você possa descartar totalmente, né? Bom, então é isso. A gente não sabe exatamente o que houve aqui, se houve essa conversa com o Putin, se foi com o Putin diretamente, se foi através de um intermediário, se o Putin tem alguma carta na manga contra o Elon Musk especificamente, ou se é alguma outra coisa. Me preocupa o Putin ter uma carta na manga contra o Elon Musk, porque, como eu falei para vocês, sim, a Ucrânia tem usado a Starlink, ainda é importante esse sistema de comunicação. No último pacote que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos, ela já recebeu todo um novo sistema de comunicação americano da OTAN. Ainda assim, para granularidade na ponta ali, na linha de batalha, é importante a Starlink, então me preocupa isso. Vamos acompanhar esse negócio para ver se tem alguma informação adicional mais adiante, né? Um jornal russo chamado Sota disse que a polícia de Moscou está fazendo raids em hotéis, restaurantes, indiscriminadamente para pegar homens para mobilização. A Rússia aparentemente está fazendo uma segunda onda de mobilização, tentando tirar a gente e não consegue os números, então a polícia já está entrando em hotéis, em escritórios e pegando todo mundo que está na idade militar e levando para mobilização, né? Aí ele fala aqui, segundo Sota, Travel Inn and Polite Elk Hostels, passaportes foram confiscados, todo mundo nascido em 95, imagino que de 95 para cá, né? 95 para lá já seria muito velho, é isso? Não entendi muito bem, não. E também um restaurante, pararam num restaurante, e aqui mostra eles fazendo isso em um outro prédio de Moscou. Realmente a situação está complicada, o pessoal aparentemente não está conseguindo recrutar tanta gente assim, né? Bom, uma outra boa notícia, os ucranianos conseguiram trocar prisioneiros, 32 ucranianos foram liberados, prisioneiros de guerra ucranianos, excelente notícia isso. Uma notícia curiosa, né? O FSB anunciou que deteve 8 suspeitos do ataque na ponte da Crimeia e já resolveu o caso, já sabe quem são as pessoas, como é que foi feito, que teria sido feito mesmo pelo serviço secreto ucraniano, e aí tem as informações todas aqui. E aqui tem o raio-x do caminhão que teria explodido. A carga estava marcada como sendo cilindros de acetileno ou alguma coisa assim, mas na verdade o que tinha lá dentro provavelmente eram explosivos, né? Estavam na forma de cilindros, o que eles estão dizendo. Só que a gente sabe que esse raio-x aqui não é do caminhão que explodiu. Por quê? Porque falta uma roda aqui, ó. Quer ver? Tá aqui, ó, o cara apontando isso aqui, ó. Repara como é que o caminhão tem 3 rodas aqui e um step que fica aqui atrás, e mais aqui na frente, ó, tem 2 rodas, tá vendo aqui? Ó? A cabine do caminhão tá aqui, tem 2 rodas na cabine. Se você olhar esse raio-x aqui, ó, aqui só tem um eixo aqui, faltou um eixo, e aqui não tem o step, o pneu step aqui do lado de cá. Eu vou ter que tirar minha cabeça daqui para você ver. Tá vendo aqui? Ó, não tem o step do lado de cá. Então, não dá para, não é o mesmo caminhão. Aí, qual que é a questão que eles estão levantando nessa história? É que, na verdade, é mentira russa que eles façam
raio-x de cada caminhão que passa lá na Ucrânia, na ponte para a Ucrânia, na ponte da Crimeia. E daí o que aconteceu? Eles tiveram que pegar um raio-x de um caminhão parecido de algum outro lugar para poder dizer que tinha um raio-x daquele caminhão, porque não tinha um raio-x daquele caminhão. Eles não fazem essa inspeção por raio-x, na verdade, né? Mais uma mentira russa, o que faz todo sentido. Enfim, aí está essa discussão aqui, né? Além disso, o próprio chefe da inteligência ucraniana falou que todas essas besteiras que os russos falaram aqui sobre essas pessoas que teriam sido recrutadas e que teriam feito esse ataque, segundo ele, isso é tudo mentira, isso não tem nada de... Todas as atividades do FSB são nonsense, são besteira, são estruturas falsas que servem ao regime do Putin, então nós não vamos comentar as falas deles, né? É lógico, isso não quer dizer nada, pode ser que o FSB tenha descoberto alguma coisa, mesmo o serviço secreto ucraniano não falaria, eles acertaram, né? Não falaria isso, beleza, mas o que estão dizendo é isso daí, que não foi, só besteira, não chegaram a lugar nenhum lá nessa investigação, né? O líder da administração militar de Luhansk falou que mais de 100 soldados mobilizados pelos russos se recusaram a obedecer ordens de comando e abandonaram as barracas em nos campos de treinamento russos num distrito militar leste da Rússia, né? Eu já tinha visto essa notícia outro dia atrás. Parece que realmente houve essa rebelião. Os garotos simplesmente fugiram porque não tinha condição, pouca segurança, normas não sanitárias, não tinha nutrição, condições de vida terríveis, os caras simplesmente fugiram. Bom, e um último ponto que é importante ressaltar foi a entrevista que o Biden deu ontem para a CNN, em que ele falou que acha que o Putin cometeu um erro enorme, que o Putin é um ser racional, mas cometeu um erro enorme ao invadir a Ucrânia porque ele tinha informações erradas. E que não vai se reunir com o Putin. Vai ter um encontro do G20 agora, em que Putin vai estar lá e vai estar também todos os outros presidentes, inclusive o Biden, né? E o Biden falou que não vai conversar com o Putin porque não vê motivos para conversar com um criminoso de guerra, e também falou sobre que ele acha que os russos não vão usar armas nucleares, não vão usar armas nucleares táticas, nenhum outro tipo. Ele fala mais do que isso, que a mero falar sobre isso já é algo irresponsável por parte do Putin. Enfim, eu não gosto muito do Biden não, mas me parece que nesse caso aqui ele está absolutamente certo no que ele está falando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.